Vamos pegar da primeira linha aqui até o por isso entrelaçadas formam o um. Vamos pegar até essa parte. Então, ó, procuramos por algo que não vemos, seu nome é semente. Procuramos por algo que não ouvimos, seu nome é sutil. Procuramos por algo que não sentimos, seu nome é pequeno. Estas três coisas são inseparáveis, por isso entrelaçadas formam o um. Unidade. Ok? Então ele está falando aqui da unidade. Essa primeira parte aqui que a gente separou, ele está falando de três características duais que entrelaçadas nos remetem ao a unidade. Então lembra que eu falei lá no começo que esse texto ele fala da ausência de substância do tal? Que substância é essa que não existe no tal? A dualidade. O tal ele é a unidade, e aqui está falando do um. Então o texto todo ele está tentando nos explicar sobre essa ausência dessa substância dual que precisa de um processo mental para ser entendido. Então não existe isso no tal. Então o que ele quer dizer? Que não é com a mente que a gente entende o tal. A importância de criarmos em nós as faculdades para percebermos o tal. O entrelaçamento daquilo que nós estamos procurando, né, dessas três coisas aqui, nos gera a percepção da unidade. Então esse desenvolvimento da faculdade para não entender, mas para tocar o tal, parte do entrelaçamento dessa semente, dessa sutileza e dessa pequenez. Vocês lembram, né? O pequeno aqui, eu sei que pequeno isolado ele não faz muito sentido, mas vocês lembram que toda vez que o tal ou que alguém se refere ao sábio, o sábio ele sempre passa despercebido, o sábio ele não se apega a nada, o sábio ele faz, ele solta a obra, ele não carrega nada consigo. É esse o pequeno. Procuramos por algo que não sentimos. Nós nos sentimos demais importantes, únicos, especiais, e etc. É todo esse engrandecimento. Então, o que nós procuramos que nós não sentimos é essa pequenez. Pequenez não de diminutivo, mas de libertador, de coisas que eu vou tirando de mim para que eu diminua em direção à essência. Só que se eu só retiro, se eu só fico pequeno sem ficar sutil e sem buscar a semente, eu ainda estou na dualidade. Por isso que ele fala, estas três coisas são inseparáveis. Por isso, entrelaçadas, formam um. Quando eu consigo entrar em contato com a semente, que o Luciano colocou, né? A origem, a potencialidade. É óbvio que a semente por si só não faz nada. Você ficar segurando a semente na mão por 100 anos, ela vai continuar uma semente. Ela necessita de um meio para desenvolver, mas a potencialidade, né, de uma árvore gigantesca está numa semente pequena. A sutilidade, procuramos por algo que não ouvimos, o sutil que está por trás, nas entrelinhas. Então essas três coisas entrelaçadas formam o um. Faz sentido? Sim, mas é meio complexo de pensar. Bastante. É porque assim, eu estudei o texto inteiro, e aí o texto inteiro vai levar a isso, mas eu estou separando por partes para a gente conseguir entender um pouco da forma de raciocínio. Óbvio, né, que quem sou eu para entender a forma de raciocínio do Lao Tzu, mas essa é a forma de raciocínio que mais me pareceu conveniente para entender todas essas coisas que ele está colocando aqui. Mas claramente ele está falando, ele está dando para a gente dicas de um caminho, novamente, né, um caminho a ser trilhado para entrar em harmonia com o tal. E ele está falando dessa substância do tal
que não é dual. Então ele vai trazer aqui ao longo do texto diversos exemplos de dualidade. Então, de novo, a sutileza de ver nas entrelinhas. Só essa sutileza é um baita de um ganho. É um baita de um ganho. Mas ela por si só não é o suficiente. Você tem que unir a sutileza, a potencialidade, né? Junto com humildade. Humildade, que é a construção desapegada. Você vai ter então a não dualidade, que é a unidade. Isso, exatamente. Então aqui são 3 características do sábio. Lembrando que sempre que o Tao Te Ching se refere ao sábio, é aquele que atingiu o Tao, né? Aquele que tocou o Tao, que entrou em alinhamento com o Tao. Legal. Hã? Tá claro agora, mas... Fez sentido? Não estou querendo induzi-los ao raciocínio. Vocês vão ver, conforme a gente for lendo, que vai fazer um pouco mais de sentido isso. Mas vocês conseguem, só nesse trecho, ter pelo menos um pouco dessa percepção, ou eu estou falando muita groselha? Não, sim. Ficou bem claro essa percepção. Uhum. Ana? Sim. Sim? Beleza. De formas separadas, mas eu não tinha... Agora você uniu, que a soma disso tudo cria a unidade, né? Isso não... Na verdade ele une aqui, né? Essas 3 coisas são inseparáveis. Por isso, entrelaçadas formam um. Ele une aqui no texto. Embora ele as apresente de forma separada, ele logo na sequência ele as une. Isso. Beleza?